O verão parecia pressentir as mudanças que estavam por vir. O céu oscila entre nuvens carregadas e rajadas de sol que iluminavam a cidade de repente, como se o tempo não soubesse se decidia entre a melancolia e a festa. Uma brisa leve arrastava pétalas secas de tilha pelas ruas de paralelepípedos, enquanto os acordes de uma banda ecoavam além da praça central, onde o festival municipal atraía multidões. Milana não tinha a menor vontade de ir. Mais um evento onde seria apresentada como a filha de Boris Petrovich, um papel que já a cansava. Mas Anfissa, sua única amiga de verdade, aquela que não se aproximava por interesse nos negócios do pai, insistiu. Chega de se esconder atrás dos livros. O verão passa rápido, a juventude também, e a vida não espera. E lá estava ela, encostada à beira da praça, observando os casais que dançavam em círculos descontraídos. Vestia um vestido simples de linho, bem diferente dos trajes caros que costumava usar, e prendera o cabelo em um rabo de cavalo sem pretensões. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se apenas uma garota comum, não a herdeira de um império da construção civil. Foi então que uma voz soou atrás dela, quebrando seu devaneio. Parece entediada. Milana virou-se e deparou com um par de olhos entre cinza e verde, fixos nela com uma curiosidade sincera. O rapaz era alto, de ombros largos, com cabelos claros desbotados pelo sol. Seu sorriso era tão franco que ela se sentiu quase envergonhada por sua própria desconfiança inicial. Já tentou dançar? Perguntou ele, acenando com a cabeça para os casais que giravam ao som da música. Não tenho parceiro, respondeu ela, dando de ombros. Agora tem. Ele estendeu a mão. Artei Milana. Quando seus dedos se tocaram, ela notou as calosidades nos deles, sinal de trabalho duro. A música ganhou volume, e eles se juntaram à roda de dança. Milana não se lembrava da última vez em que se sentirá tão leve. Sem olhares julgadores, sem expectativas, apenas o movimento, as risadas e o calor da mão de um estranho que, de repente, não parecia mais tão estranho assim. Onde estuda? Perguntou Artem quando pararam para tomar fôlego junto a um barril de cais. Na faculdade de pedagogia, respondeu ela, aceitando o copo úmido que ele lhe ofereceu. E você? Arquitetura, disse ele com um orgulho discreto. Embora tenha que trabalhar na construção para pagar os estudos. Meus pais moram em Zarechi. Minha mãe é costureira, meu pai, lenhador. Não é fácil. Milana sentiu, decidindo não mencionar que seu próprio pai era dono de metade das obras da cidade. Já vira demais como as pessoas mudavam ao descobrir sua origem. Que tal um passeio pelo centro histórico? Sugeriu ela, terminando o cais. Lá deve ser mais fresco. Entre as ruas estreitas, calçadas com pedras irregulares, o tempo parecia desacelerar. Caminhavam entre casas antigas, com janelas decoradas por rendilhados de madeira, enquanto Artem falava sobre os estilos arquitetônicos com um entusiasmo que a fazia esquecer até mesmo o calor. De repente, ele apontou para uma construção de madeira inclinada. Olha só esse beiral. Não é apenas enfeite. Na chuva, a água escorre exatamente assim para não erosão da fundação. Os antigos sabiam construir com inteligência. E você? Perguntou Milana. Que tipo de casa sonha em projetar? Ele hesitou, depois tirou de uma bolsa gasta um caderno de esboços. Não ria, pediu, quase envergonhado. São só sonhos, mas quero criar casas onde as pessoas sejam felizes. Nada daqueles prédios frios e impessoais. Casas com personalidade e com alma. Ela folheou as páginas, impressionada não apenas com a técnica, mas com a vida que transbordava de cada traço. Pátios acolhedores onde vizinhos se reuniam, salas cheias de luz, parquinhos escondidos à sombra das árvores. Não é só bonito, murmurou. É certo. Artem olhou para ela surpreso, como se não esperasse que alguém compreendesse tão profundamente suas ideias. Algo delicado, quase imperceptível, vibrou entre eles naquele instante, como uma corda de violino tocada por dedos invisíveis. Não perceberam quando o dia deu lugar à noite. Sentados em um banco de um pequeno jardim, conversavam sobre tudo, livros, música, planos para o futuro. Artem contou sobre a casa onde cresceu em Zarechi, sobre o gato ruivo Vasca, sobre a primeira vez que sonhou em ser arquiteto quando criança, ao ver a restauração de uma antiga catedral. Já é tarde, Milana sobressaltou-se, notando as luzes dos postes acesas. Meus pais vão ficar preocupados. Nos vemos de novo? Sua voz carregava uma esperança tão genuína que ela não teve como recusar. Amanhã, às 6, na Biblioteca Municipal. Aqueles encontros se tornaram seu refúgio secreto naquele verão abrasador. A biblioteca com seus salões frescos e cheiro de papel envelhecido. O parque silencioso, com suas alamedas cobertas de vegetação.
o pequeno apartamento de Anfissa, onde podiam passar horas na cozinha tomando chá e conversando sem pressa. Até Vladislav, amigo de infância e filho do sócio de seu pai, notou a mudança nela. Você está diferente, comentou ele, com um tom que tentava disfarçar o ciúme. Parece mais viva. Ela apenas sorriu, sem perceber o brilho ambicioso em seus olhos. Um mês depois, em uma dessas noites na casa de Anfissa, Artem entregou a Milana uma pequena caixa. É para você. Dentro, uma broche em forma de uma casinha minúscula, esculpida em madeira e coberta por uma camada de verniz. Simples, mas de uma delicadeza surpreendente, janelinhas, telhado de telhas, até uma varandinha com corrimão. Você que fez? Perguntou ela, emocionada. Não é grande coisa, murmurou ele, constrangido. Mas um dia vou construir uma casa de verdade para você. Uma casa onde a gente seja feliz. Aquelas palavras iam além de uma promessa. Eles não falavam em amor. Era cedo demais, e o que existia entre eles ainda era frágil como vidro. Mas ambos sabiam que aquilo que nasceu naquele dia de verão na praça movimentada já valia mais do que qualquer outra coisa. Milana prendeu a broche na gola da blusa e beijou Artem pela primeira vez com uma sinceridade que nunca havia sentido antes. Anfissa, ao vê-los, apenas sorriu. Que casalzinho! O chá já esfriou. Vou esquentar. Mas a felicidade deles foi interrompida bruscamente em uma tarde nublada de setembro. Milana esperava por Artem perto de um condomínio em construção, onde ele trabalhava. Levava consigo livros de história da arquitetura, conseguidos por meio de uma conhecida bibliotecária, para ajudá-lo a se preparar para uma prova importante. Onde arrumou esses livros? A voz atrás dela fez seu coração parar. Boris Vorotsov estava ali, ao lado do encarregado da obra. Seu olhar pesado passou da filha para a pilha de livros em suas mãos. São para os estudos, gaguejou ela. Foi quando Artem saiu da barraca dos operários, com a roupa de trabalho suja de cimento. Ao vê-la, sorriu, mas o sorriso congelou quando notou quem estava ao lado dela. Boa tarde, Boris Petrovich, cumprimentou respeitoso. Vorotsov apenas assentiu com a cabeça, frio, antes de segurar o braço da filha. Vamos para casa. Precisamos conversar. No carro, o silêncio era opressivo. Em casa, ele entrou na sala sem tirar o casaco, e só então encarou a filha. Milosha, não acha que está na hora de pensar sério no futuro? Galina Stepanovna, sua mãe, entrou discretamente, ajustando nervosa a gola do vestido caseiro. Eu penso no futuro, respondeu Milana, firme. Estudo, tiro boas notas. Não é disso que estou falando, cortou o pai. Você não é mais uma criança. Vladislav demonstra interesse a tempo. Seu pai é meu sócio. É um bom partido. Partido? Ela rebateu, indignada. Papai, não estamos no século XIX. E esse operário da construção? A voz do pai ganhou um tom metálico. É isso que você quer? Ele não é só um operário, defendeu-se Milana. Estuda arquitetura, trabalha para pagar a faculdade. É talentoso, honesto. É um pobretão de Zaresti, retrucou o pai, elevando a voz. Não tem nada. Não passa de um sonhador sem futuro. Boris, não grite, pediu a mãe em vão. Mas o marido não a ouviu. O pai afastou a mão com um gesto brusco, como se enxotasse uma mosca importuna. Galha, você está vendo o que está acontecendo? Sua voz cortou o ar, áspera. Nossa filha se envolveu com qualquer maltrapilho. A mãe olhou para Milana com olhos cheios de uma piedade impotente, mas não ousou contrariar o marido. Milosha, seu pai só está preocupado com você. Tentou suavizar com um tom conciliador. Você é jovem, bonita, tem toda a vida pela frente. Mas Milana já não escutava. Os dedos apertavam com força o broche de madeira que trazia no bolso, enquanto sua mente voava para o encontro do dia seguinte com Artyom na biblioteca. Naquele momento, tudo aquilo lhe parecia apenas um aborrecimento passageiro, um ruído insignificante diante do que sentia por ele. Não imaginava que uma sombra já se estendia sobre seu amor, que o primeiro passo rumo ao desastre já havia sido dado. O olhar do pai a transpassava frio e determinado. Isso não é o fim da conversa, mas o início de uma guerra, e ele estava acostumado a vencer. Do lado de fora, a chuva de outono batia nas vidraças, arrastando as últimas cores do verão, como um presságio da longa e gélida estação que se aproximava. A cidade vestia-se de tons acobreados, mas Milana não tinha olhos para a beleza da natureza. Após aquele diálogo tenso, o pai deixou de mencionar Artyom, e ela, ingenuamente, acreditou que a tempestade havia passado. Boris Petrovich até começou a chegar mais tarde do trabalho, e ela pensou aliviada. Pelo menos assim há menos chances de ele cruzar com Artyom, que muitas vezes a acompanhava até casa.
O que não sabia era que naqueles momentos em que o pai se trancava no escritório, um homem de aparência discreta e olhar aguçado de ex-agente analisava fotografias sobre a mesa. Veja só, o detetive particular espalhou as imagens. Eles se encontram quase todos os dias. Biblioteca, parque e apartamento de uma amiga manicure. Boris folheava as fotos, onde a filha aparecia rindo, de mãos dadas com aquele desclassificado do curso de arquitetura. Em uma delas beijavam-se junto à fonte do parque municipal, e algo dentro do empresário rígido se partiu. Isso é sério, Boris Petrovich, concluiu o detetive, colocando sobre a mesa um pequeno gravador. Pelos diálogos que conseguimos capturar. Ele apertou o play, e a voz de Milana encheu o silêncio do escritório. Depois que você se formar, vamos embora juntos. Os dedos de Boris esmagaram a fotografia com tanta força que o papel amassou. Continue a vigilância, ordenou seco. Cada passo, cada palavra. Milana só percebeu que algo estava errado quando, após o jantar, o pai a chamou para ficar a sós no escritório, um espaço reservado apenas a sócios e parceiros de negócios. O ambiente com suas cortinas pesadas, a mesa de carvalho maciço e o cheiro de conhaque envelhecido, parecia sussurrar. Aqui destinos são decididos. Sente-se, indicou Boris, com um aceno para a poltrona de couro em frente a ele. Do cofre, tirou um álbum antigo de capa desgastada, e folheou as páginas até parar em uma foto de um jovem que poderia ser seu próprio retrato décadas antes. Reconhece? Perguntou com uma voz que soava estranhamente abafada. Tio Misha? Arriscou Milana, incerta. Na família pouco se falava do irmão do pai. Sabia apenas que ele morrera jovem, muito antes de ela nascer. Mikhail Petrovich Vorontsov. O nome saiu como um veredicto. Era um engenheiro brilhante, cheio de promessas. Depois, um sorriso amargo distorceu seus lábios. Até conhecer uma certa moça de Zarechi. Milana tensionou-se. Era de Zarechi que vinham Sobolev, a família de Artyom. Lyudmila, continuou o pai, como se mastigasse cada sílaba. Costureira de uma fábrica têxtil. Bonita, diziam. Enfeitiçou meu irmão, virou sua cabeça. Passaram a viver juntos. Uma pausa carregada. Até que o pai dela, um bandido, o arrastou para seus negócios sujos. Primeiro foram apenas assinaturas falsas em documentos. Depois participação em esquemas. Misha começou a beber, e a voz de Boris quebrou por um instante. Um dia, a quadrilha invadiu o apartamento deles à procura de uns papéis. Mataram os dois, meu irmão e aquela mulher. Ele fechou o álbum com um estalo e cravou os olhos nos da filha. Eu tinha 20 anos quando enterrei meu irmão. Jurei que nunca permitiria que isso se repetisse em minha família. Agora, ao vê-la com aquele, seu rosto contorceu-se em nojo, aquele maltrapilho de Zarechi, revivo a mesma história. Mesmo bairro, mesma pobreza, mesma falta de perspectiva. Papai, você está enganado. Explodiu Milana. Artyom não é assim. Ele é honesto, trabalhador, talentoso. Está na faculdade. Com que dinheiro? Cortou o pai. Você sabe quanto custa o curso de arquitetura? Os pais dele, operários, não têm como pagar. E ele, veja só, estuda e trabalha. Ele faz 3 empregos. Rebateu ela. De dia na obra, à noite como carregador, nos fins de semana. Zarechi é um antro de criminosos. O punho de Boris desceu sobre a mesa com um baque. Esse rapaz vai arrastá-la para a miséria e para o crime, como aquela mulher arrastou meu irmão. Não permitirei que você repita seu destino. Ele se levantou de repente, o rosto congestionado. Ou você termina esse relacionamento, ou tomarei medidas drásticas, Milana. Medidas drásticas? Ela sussurrou, sentindo o gelo se espalhar por dentro. Mas o pai já abria a porta do escritório, deixando claro que a discussão havia terminado. Artyom, precisamos conversar com meus pais, disse Milana firme, quando se encontraram no dia seguinte em seu café predileto. Ele empalideceu, mas assentiu. Eu também já pensava nisso. Não podemos nos esconder para sempre. Quando? Neste domingo. Eles estarão em casa. Mamãe faz almoço aos domingos. Papai não sai. Não terminou a frase. Do lado, a mesa vizinha, Vladislava apareceu, impecável como sempre, com seu sorriso ambíguo estampado no rosto. Milana, que coincidência agradável, aproximou-se sem ser convidado. E você deve ser o famoso Artyom. Já ouvi falar muito de você. De onde? Desconfiou ela. A cidade é pequena, deu de ombros Vladislav, voltando-se para Artyom. Boris Petrovich não fala de outra coisa ultimamente. Virou-se para ele com um ar de cumplicidade. Dizem que você é um arquiteto muito talentoso. Um dia, mostra seus projetos para mim? A conversa não fluía. Vladislav falava demais.
Artyom respondia com monossílabos, e Milana sentia-se como se estivesse presa entre duas frentes. Já vamos, anunciou por fim, levantando-se. Vladislav segurou seu pulso. Espere. Posso falar com você um minuto? A sós. Artyom entendeu e afastou-se para pagar a conta. Pense nas consequências, sussurrou Vladislav, tão baixo que só ela ouvia. Seu pai está fora de si. Nunca o vi assim. Ele é capaz de qualquer coisa. Você está colocando Artyom em perigo, entende? Milana arrancou a mão. Que perigo? Seu pai tem contatos em toda a cidade. Prefeitura, promotoria, polícia. Fez uma pausa calculada. Pense, Milocha. Há outras opções. Hesitou, mas ela já captara. Por exemplo, eu? Perguntou gelada. Esqueça, Vlad. Nunca. Afastou-se rapidamente, pegou a mão de Artyom e saiu sem olhar para trás. Vladislav os observou ir embora, com uma expressão onde se misturavam dor, ciúme e uma determinação sombria. Depois, tirou o celular e descou. Boris Petrovitch? É Vladislas. Precisamos conversar. O almoço de domingo virou um desastre. Artyom chegou com sua melhor roupa, um terno azul marinho, um pouco justo nos ombros, mas impecável. Trouxe flores para Galina Stepanovna e uma garrafa de conhaque para o anfitrião. Boris Vorontsov recebeu-o sem se levantar da poltrona, limitando-se a um aceno seco em resposta à saudação. Galina agitava-se ao redor da mesa, tentando amenizar a tensão. O diálogo não engatava desde o início. Então você é o futuro arquiteto? Quebrou o silêncio Boris após um gole de conhaque. E o que planeja construir? Tenho um projeto de moradias acessíveis para famílias jovens, começou Artyom. Ou seja, caixotes baratos para pobres, interrompeu Boris com um riso sem alegria. E é com isso que você. O rosto pálido. A senhora de cabelos grisalhos e olhar preocupado puxou-a para dentro com força inesperada em seus braços frágeis. Entre minha filha, antes que pegue uma pneumonia. A cozinha pequena e quente cheirava a chá de camomila e pão fresco. Sentada à mesa de fórmica desgastada, Milana tentou explicar entre soluços abafados. Preciso saber a verdade sobre o Artyom. Eles dizem que ele não quer mais me ver, que escreveu pedindo para eu esquecê-lo. Mas eu conheço ele. Isso não é dele. A senhora, a mãe de Anfissa, a amiga de infância de Artyom, suspirou fundo enquanto enxugava as mãos no avental florido. Seus dedos nodosos tremiam levemente ao servir um copo de chá fumegante. Ah, minha querida. Ela hesitou, como se as palavras pesassem demais. Depois daquele julgamento, uns homens vieram aqui. Não eram da polícia, não. Vestidos como qualquer um, mas com aquele jeito, como se o mundo todo fosse deles. Reviraram tudo. Levaram até as cartas que ele guardava numa caixa de sapatos. As suas cartas, Milana. O coração da moça deu um salto doloroso. E o Artyom? Ele sabe disso? Não sei, filha. Mas uma coisa eu sei. Aquele rapaz nunca tocaria em droga nem que o mundo acabasse. A voz da velha endureceu. E outra, o pai dele, o petróleo, trabalhou a vida inteira na serraria dos Vonchou. Até o dia em que caiu de um andaime. Testemunhas juram que os cabos estavam cortados. Milana sentiu o chão oscilar. As peças começaram a se encaixar com uma clareza terrível. O ódio irracional de Boris, a armadilha no alojamento, o silêncio forçado de Artyom. Não era sobre ela. Nunca foi. Era sobre um homem que não se curvava e um sistema que não perdoava. Eles vão destruí-lo. Sussurrou, os dedos brancos de tão apertados ao redor da xícara. E se eu não fizer nada, vão conseguir. A senhora pegou suas mãos trêmulas. Cuidado, menina. Quem mexeu com essa gente já está morto. Ou pior, deseja estar. Mas Milana já não ouvia. Em sua mente formava-se um plano desesperado. Se as cartas dela haviam sido roubadas, ela escreveria outras. Se as visitas eram proibidas, ela encontraria outro caminho. E se Artyom havia sido obrigado a mentir, ela lhe daria um motivo para voltar a lutar. Naquela noite, sob a luz amarela do abajur, ela rasgou o adeus falso em pedaços minúsculos e começou uma nova carta. Não em papel timbrado, não com selos oficiais, mas em código, como faziam quando crianças trocando bilhetes durante as aulas. Entre linhas de poemas de Yesenin, que só ele entenderia, ela escondeu a verdade. Lembra do nosso lugar no bosque, onde o carvalho tem a cicatriz em forma de coração? Lá está enterrada a chave. Não da porta, mas da saída. Confie em mim como eu confio em você. Eles podem prender seu corpo, mas não sua vontade. Eu vou te tirar de lá. Aguarde o inverno. No dia seguinte, ela comprou um mapa da região, estudou as rotas dos trens de carga que passavam perto da colônia e começou a economizar cada moeda. Se o sistema queria um criminoso, ela daria a eles um fugitivo.
E se o amor não bastasse para vencer as grades, então seria a teimosia. Essa sim, herança direta do pai que ela tanto odiava. Porque Milana Vonchova havia aprendido na dor a lição mais cruel de todas: quando o mundo te nega a justiça, você rouba a liberdade. O rosto pálido de Milana estava quase azulado de tanto frio quando ela bateu a porta do pequeno apartamento nos arredores da cidade. Os lábios tremiam, mas a voz saiu firme, apesar da hesitação. Eu vim ver Artem Lebedel. A mulher idosa que abriu a porta, uma senhora de olhos penetrantes e mãos ásperas, soltou um suspiro teatrais e puxou-a para dentro com um gesto brusco, como se temesse que o vento gelado a levasse embora. Ai, minha filha! Entre, não fique aí congelando. O calor da entrada a envolveu como um abraço inesperado. A velha a observava com curiosidade enquanto Milana tentava encontrar as palavras. Eu sou. Ela gaguejou, sem saber como se apresentar. Não Vesta, completou a mulher com um aceno de cabeça, como se já soubesse a resposta. Vi nos seus olhos, menina. Não precisa dizer. Tire o casaco, vou fazer um chá bem quente. E sem esperar resposta acrescentou. Me chamo Tamara Grigorievna. E você, pelo jeito, é a tal Milana. 15 minutos depois, Milana estava encolhida na cozinha, embrulhada em um plaid quente, com uma xícara de chá fumegante entre as mãos. Um gato ruivo e imenso surgiu da sala, farejou-a com desconfiança e, depois de um longo exame, saltou com dignidade para a cadeira ao lado. Esse é Vaska, apresentou a dona da casa. O sem-vergonha do Artem. Agora mora comigo, o danado. Milana sorriu pela primeira vez em semanas. Artem me falou dele. Tamara Grigorievna estreitou os olhos. Então você é aquela Milana. Um silêncio pesado pairou entre elas. Ele falava de você como se o mundo girasse em torno do seu nome. Os olhos brilhavam. Suspirou e de repente seu tom mudou, ficando cortante como uma lâmina. Mas você entende que isso não é brincadeira, não é, menina? Artem nunca foi de se meter em encrenca. Isso é armação. E das grossas. Milana levantou os olhos, surpresa. Você também acha que foi uma cilada? Não acho. Eu sei, respondeu a velha seca. 30 anos como investigadora. Já vi esse filme antes. Plantam droga, chamam as testemunhas certas, o juiz recebe um telefonema, e pronto. Moço bonito como seu Artem vira mais um número no sistema. Balançou a cabeça, desanimada. Esquema velho como o mundo. Algo na certeza daquela mulher fez Milana se endireitar na cadeira. Você poderia ajudar? Provar que ele é inocente? Tamara Grigorievna a encarou com seriedade. Não é tão simples, menina. Isso não é caso de polícia descuidada. Tem gente poderosa por trás. Você tem inimigos? Ou ele? Milana mordeu o lábio. Contar suas suspeitas? Mas e se estivesse enganada? E se seu próprio pai não tivesse nada a ver com aquilo? Não sei, admitiu finalmente. Mas vou lutar por ele. Já comecei a procurar um advogado. A velha soltou uma risada amarga. E encontrou? Todos se recusam, Milana confessou baixinho. Dizem que o caso não tem saída. Claro que não tem, bufou Tamara. Ninguém quer se meter onde tem tubarões. Se tem gente grande envolvida, ninguém vai tocar nisso com uma vara de 3 metros. Mas então seus olhos, afiados como os de um falcão, e fixaram-se em Milana, estudando-a. Você realmente o ama? Mais do que a minha própria vida, respondeu ela, sem hesitar. A velha assentiu, lenta. Então volte amanhã. Vou fazer umas perguntas, mexer uns pauzinhos. E assim começou uma batalha que duraria meses, anos, uma guerra contra sombras que pareciam sempre um passo à frente. Milana escrevia cartas que nunca chegavam. Enviava pacotes que desapareciam. Viajava até a colônia, só para ser barrada por burocracias inventadas ou olhares hostis dos guardas. Era como se uma mão invisível a empurrasse de volta a cada tentativa, como se alguém quisesse que ela desistisse. Tamara Grigorievna tornou-se seu farol na escuridão. Se interceptam suas cartas, é porque alguém tem muito interesse em mantê-los separados, analisava a ex-investigadora, com a lógica fria de quem já vira demais. Quem tem esse poder? Só quem manda de verdade. A suspeita que Milana tentava afogar voltava como um fantasma, seu pai. Seria possível? Um homem capaz de destruir a vida de um inocente só para afastá-lo da filha? Ela revirava a casa dos pais em busca de pistas, como uma ladra à procura de uma verdade que preferia não encontrar. Até que um dia, entre papéis do escritório do pai, deu de cara com um recibo, serviços de investigação particular, pago em dinheiro. O estômago revirou, mas não havia provas. Nada que ligasse diretamente aquele papel a Artem. Sua mãe, porém, tornou-se uma aliada silenciosa.
Galileia Stepanovna, que passara a vida se curvando às vontades do marido, agora deslizava envelopes com dinheiro nas mãos da filha quando o pai não estava por perto. Ele é um bom rapaz, esse seu Artem? Perguntou certa vez enquanto espiava a porta com medo. O melhor, mamãe, respondeu Milana com lágrimas nos olhos. A mãe apertou-lhe a mão, discreta. Então lute, e que Deus os proteja. Do outro lado das grades, Artem apodrecia. O trabalho exaustivo na marcenaria da colônia, a comida escassa, os olhares de desprezo dos guardas, nada doía tanto quanto o silêncio de Milana. Nenhuma carta, nenhuma visita. Por que ela me abandonou? Repetia para si nas noites de insônia, fitando o teto podre do barracão. 10 anos. Ela é jovem, bonita. Fez certo em seguir em frente. Até que, no terceiro ano de prisão, sua vida cruzou com a de Machin Orekin, o Mac. Alto, magro, de óculos grossos e um ar de quem carrega segredos demais. Apareceu no barracão após uma transferência, mantinha-se à parte, mas não demorou a notar Artem. Arquiteto, então, comentou certa vez enquanto trabalhavam lado a lado. O que um cara como você, todo instruído, faz aqui? Encontraram 300 gramas de heroína no meu armário, respondeu Artem, amargo. Sua? Claro que não. Ah, Mac pareceu perder o interesse. Mas uma semana depois, sentou-se à sua mesa na cantina. Escuta, arquiteto. Você sabe como foi o seu mandado de busca? Tudo certinho, com testemunhas e protocolo? Artem encolheu os ombros. Parecia. O advogado disse que era melhor confessar para reduzir a pena. Mac torceu o nariz. É claro que disse. Advogado de ofício sempre joga pro time deles. Baixou a voz. Eu era advogado também. Até descobrir um esquema de corrupção que não deveria ter mexido. Agora estou aqui cumprindo 8 anos. Seu olhar percorreu a cantina, como se procurasse ouvidos indiscretos. 300 gramas não se plantam por acaso. Alguém queria você fora do caminho. E não foi qualquer um. Foi alguém com poder. Naquela noite, Artem não dormiu. Reviveu cada detalhe dos dias antes da prisão. A única coisa que fazia sentido eram suas relações com Milana. Seu pai, um homem rico e influente, nunca escondeu o desdém pelo romance. Será que alguém tão poderoso queria me tirar do jogo? Perguntou a Mac no dia seguinte. O ex-advogado assentiu, grave. Agora precisamos descobrir como isso foi feito. Posso ajudar. Tenho contatos até aqui dentro. Vamos pedir cópias do processo, procurar falhas. Artem desconfiou. Por que você faria isso? Mac o encarou com olhos cansados. Porque a injustiça me corrói, arquiteto. Mesmo aqui, ainda sou um homem que não aceita ver a verdade ser pisoteada. Era 2001 quando Milana sentou-se em uma cafeteria com Anfisa, sua amiga que acabará de abrir um salão de beleza. Falavam sobre contas a pagar e clientes difíceis quando uma sombra pairou sobre a mesa. Ela levantou os olhos e viu Vladislav, impecável como sempre, com aquele meio sorriso que nunca chegava aos olhos. Que coincidência agradável, disse, sentando-se sem ser convidado. Há quanto tempo não nos vemos, Milana? Olá, Vladislav, respondeu ela gelada. Anfisa franziu o senho, mas ficou quieta. Ainda esperando pelo seu arquiteto? A ironia em sua voz era um veneno doce. Não é da sua conta, cortou Milana. Ele inclinou-se para a frente, como se compartilhasse um segredo. Sabe, ele não está sozinho lá. Tem uma nova amiga, uma enfermeira da Sancha. Dizem que já leva pacotes para ele. O sangue fugiu do rosto de Milana. Que absurdo! De onde tirou isso? Cidade pequena, querida. Os rumores chegam. Vladislav estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas ela recuou, derrubando a cadeira ao se levantar. Milana, já faz quase 5 anos. Você está desperdiçando sua vida por um fantasma. Seu pai e o Vladimir Petrovich já conversaram. Temos a bênção deles. Bênção? Sua voz quebrou. Do que você está falando? Eu não vou. Não vai o quê? Ele sorriu, satisfeito com a reação dela. Casar com um homem que nem sequer é livre? Ou com um que pode lhe dar o mundo? Milana saiu correndo, como se o ar daqueles lugares a estivesse sufocando. Enfermeira. Pacotes. As palavras ecoavam em sua cabeça. Mas uma voz mais forte gritava por cima delas. Ele é meu. E eu não desisto. Seja sensata. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Boris Petrovich disse que se continuar teimando vai cortar sua mesada. Como vai sobreviver? Como vai pagar o aluguel? Saia. Saia agora. A ordem foi sussurrada, mas firme. Ou não respondo pelo que farei. Ele se levantou, ajustando o paletó com um gesto brusco. Pense no seu futuro, Milana. Volodya te ama. Ele pode te dar uma vida digna.
E o que um prisioneiro que nem sequer responde às suas cartas pode te oferecer? Quando ele saiu, Anfissa segurou a mão da amiga com força. Não acredite em uma palavra. Tudo mentira para te quebrar. Mas a dúvida já havia sido plantada. E se 5 anos eram uma eternidade? E se Artyom tivesse encontrado consolo nos braços de outra? Semana após semana, aquele verme roía sua fé. Ela parou de comer, emagreceu até que as roupas pendiam em seu corpo como em um cabide. A mãe tentava alimentá-la com sopas caseiras, mas Milana apenas cutucava o prato com o garfo, ausente. Anfissa a levou para sua casa, cuidou dela como uma doente, mas as forças de Milana se esvaíam. Até que chegou aquele dia. O pai colocou um jornal diante dela. Última página, disse seco. Na seção de ocorrências em letras miúdas. Briga massiva na colônia penal número 14. 3 mortos, 5 em estado grave. Os falecidos foram identificados como N. Suliakov, Alebediev e Vessosnin. O mundo desabou. No início de 2003, Milana casou-se com Vladislau Kreshetov. A cerimônia foi discreta, apenas os mais próximos. A noiva, em um vestido branco simples, parecia uma sombra pálida do que fora. Na véspera, ela disse ao noivo, sem rodeios: casei com você porque cansei de lutar, mas nunca vou te amar. Vladislau a olhou com uma mistura de dor, culpa e uma resolução sombria. Amarei por nós dois. Isso basta. Mudarão-se para um apartamento espaçoso no centro. Milana arrumou emprego como professor em uma creche, o único lugar onde sua alma ferida encontrava paz. Vladislau mergulhou no trabalho, deixando-a em paz, sem exigir o que ela não podia dar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um apartamentinho modesto, Tamara Grigorievna Liutova alimentava o gato ruivo Vaska com latas caras, trazidas pela mãe de Milana, e escrevia mais uma carta. Querido Artyom, Vaska manda lembranças. Está gordo e saudável, come que nem um príncipe. E tem uma novidade importante para o seu caso. Aquele perito que analisou as drogas se demitiu. Dizem que comprou uma casa no subúrbio, não se sabe de onde tirou tanto dinheiro. Ou melhor, se sabe. Estou tentando contatá-lo. Talvez ele deponha a seu favor. Ao receber a carta, Artyom ficou imóvel em sua cama, olhando para o vazio. Mani sentou-se ao seu lado. Notícias da vovó? Sim, assentiu Artyom. Ela ainda tenta me ajudar. E você? Perguntou Massin baixo. Ainda ama sua Milana? Artyom apertou o papel na mão. Lembro dela todos os dias. Vejo ela todas as noites. Mas ela se casou, lembrou Manis, com aquele amigo de infância. Para ela, estou morto, sua voz era amarga. Fizeram de tudo para que acreditasse nisso. E se você sair? Se provarmos sua inocência? Artyom o encarou por um longo momento. Então encontrarei quem destruiu nossas vidas, e farei justiça. Ele não sabia que a 300 quilômetros dali, Milana tirava todas as noites de uma caixinha de música um broche de madeira, presente dele, e o olhava por horas antes de deitar na cama fria ao lado do marido. E antes de dormir, sussurrava no escuro: perdoe-me, Artyom. Eu era mais fraca do que imaginava. A primavera de 2006 chegou cedo, quente. O mercado da cidade explodia em cores com as primeiras flores. O ar cheirava a grama fresca e terra molhada. Anfissa, com uma cesta de compras, espremia-se entre as barracas quando ouviu uma voz conhecida. Jovem, mas com raiz firme. Olhem só que belo. Uma senhora idosa elogiava seu produto, rabanetes com folhas suculentas. Tamara Grigorievna. Anfissa congelou. A velha estreitou os olhos, reconhecendo-a. A bela amiga da Milanquinha. Anfissa, não é? Lembro. Sim, sou eu, gaguejou Anfissa, sem saber o que dizer. Não se viam desde aquela notícia 5 anos antes. E você, como vai? Tamara Grigorievna apontou para a banca de legumes. Com a aposentadoria não se vive, mas assim ganha um trocadinho. O Vaska, coitado, adora um miminho. Vaska? Anfissa se confundiu. O gato do Artyom. Ele ainda está com você? Onde mais estaria minha filha? A velha baixou a voz. Espera o dono, o pobrezinho. E ele logo sai. Neste ano o tempo dele acaba. Anfissa ficou paralisada. Que tempo? Tamara Grigorievna, do que está falando? Do Artyom, ué. Ela hesitou, como se temesse pronunciar as palavras. Ele está vivo. Anfissa segurou o peito, incrédula. Vivo? Mas na Gazeta disseram. Gazeta? Cuspiu a velha com desdém. Quem quiser, escreve o que bem entende. Eu te digo a verdade, nosso menino está vivo. E inocente, agora se sabe. Transferiram ele para outra colônia, inventaram essa história de morte. Mas o tempo acabou, e ninguém vai impedi-lo de voltar. Anfissa segurou-se à mesa, tonta. Deus, e a Milana? Ela era casada. Entende o que vai acontecer se ela souber?
Entendo, assentiu Tamara Grigorievna séria. Mas a verdade não se esconde. Cedo ou tarde, tudo vem à tona. Melhor ela saber agora do que cair de paraquedas depois. Anfissa andava de um lado para outro em seu apartamento, desesperada. Contar a Milana? Seria como jogar uma bomba em sua vida. Não contar? Como esconder algo tão monstruoso? Artyom vivo. Todos aqueles anos vivo, enquanto ela o chorava, enquanto se casava com outro. O interfone tocou. Na porta Milana. Trajes sóbrios de professora, cabelo preso com rigor, fios brancos já aparecendo entre os castanhos. Oi, sorriu, cansada. Você ligou? Era urgente? Não, é que Anfissa gaguejou. Há tanto tempo não nos víamos. Entra, faço um chá. Na cozinha apertada, sentaram-se uma frente à outra, como antanho. Só que agora Milana era uma mulher casada. E entre elas pesava um segredo como chumbo. O que foi? Franziu a testa Milana. Você está estranha hoje. Anfissa respirou fundo. Milana, hoje encontrei Tamara Grigorievna. Aquela senhora do Vasca, completou Milana, baixinho. Uma sombra passou por seus olhos. Sim, ela me disse. Anfissa encheu os pulmões, como se fosse mergulhar em água gelada. Disse que Artyom está vivo. A xícara escorregou dos dedos de Milana e se espatifou no chão. Ela encarava a amiga, os olhos arregalados, a boca entreaberta. O quê? O que você disse? Artyom está vivo, repetiu Anfissa, a voz trêmula. Tamara Grigorievna disse que o transferiram, que a notícia da morte foi forjada. E que ele sai em liberdade em breve. Milana petrificou-se. O rosto esbranquiçou, os lábios tremiam. Não, sussurrou. Não, e suas mãos se fecharam em punhos, como se tentassem segurar os pedaços de um mundo que mais uma vez desmoronava. Isso não pode ser verdade, Milana balbuciou, as palavras saindo entrecortadas como se cada sílaba doesse. Os dedos apertavam a beirada da mesa com tanta força que as juntas branquearam. Por que meu pai faria uma coisa dessas? Por que eu? Anfissa, ainda pálida, segurou-lhe o braço com delicadeza, como se temesse que a amiga pudesse se desintegrar ali mesmo. Talvez não seja por você, arriscou, mas a voz falhou. Ou não só por você. Tamara Grigorievna suspirou pesado, enquanto servia o chá com mãos que, apesar dos anos, não tremiam. As pessoas poderosas, Milocha, não precisam de grandes motivos. Às vezes basta um capricho. Ou medo de perder o que consideram seu. Seus olhos, afiados como lâminas de aço, cravaram-se nos de Milana. Você era a filha perfeita, a herdeira do império. E ele? Um rapaz sem família, sem dinheiro, sem nada além desse sorriso que fazia você esquecer o próprio nome. Ela empurrou a xícara na direção de Milana, o vapor subindo em espirais trêmulas. Perigoso demais, não acha? Milana recuou como se tivesse levado um tapa. Perigoso. A palavra ecoou em sua cabeça, arrastando consigo memórias que ela enterrou havia uma década. O rosto do pai quando soube do namoro, aquelas conversas em particular, com Vladislav nos dias que antecederam o acidente, os olhares que trocavam quando achavam que ela não via. Eu preciso falar com ela, repetiu, mais para si mesma do que para as outras. Agora. A porta do apartamento de Tamara Grigorievna rangeu ao se abrir, revelando um corredor estreito onde o cheiro de canela e papel velho se misturava ao ronronar de um gato. A velha senhora já as aguardava, envolta em um chale de lã desbotado, os cabelos brancos presos em um coque solto. A mesa da sala estava posta com uma toalha de renda amarelada pelo tempo e sobre ela, uma chaleira de porcelana exalava fumaça em jatos lentos. Ao lado, uma travessa com pirojki ainda quentes. Entrem, meninas, disse Tamara, afastando-se para deixá-las passar. Sabia que você viria, Milanocha. O coração me avisou. Seu olhar pousou em Milana com uma mistura de compaixão e algo mais, algo que parecia expectativa. Antes que pudesse responder, uma sombra ruiva deslizou entre suas pernas. Vazenka, agora um felino imenso com pelagem densa e olhos dourados que pareciam guardar segredos, esfregou-se nas canelas de Milana antes de pular, ágil, sobre uma cadeira de madeira. Ela estendeu a mão sem pensar, e os dedos afundaram na pelagem macia do animal. Vazenka, sussurrou, a voz quebrada. Você ficou tão grande. Claro que ficou, resmungou Tamara, servindo o chá com um gesto brusco. 10 anos, minha filha. 10 anos desde que você e Artyom cochichavam neste mesmo canto, como dois pombinhos sem juízo. Ela empurrou a xícara na direção de Milana, que continuou de pé, agarrada ao encosto da cadeira como se fosse a única coisa que a mantinha em pé. Sente-se ou o chá vai esfriar. Milana não se moveu. Tamara Grigorievna começou, a garganta tão seca que cada palavra ardia. O que você disse a Anfissa é verdade. Artyom está vivo?
Em vez de responder, a velha senhora dirigiu-se até um armário de madeira escura no canto da sala. Seus dedos, nodosos mas precisos, puxaram uma gaveta e retiraram um maço de cartas amareladas, presas por um elástico gasto. Ao colocá-la sobre a mesa, o papel chiou levemente, como se carregasse o peso de anos de silêncio. Olhe você mesma, disse, cruzando os braços. Tudo dele. E do Máximo, o companheiro de cela. Eles estão na colônia 27, do outro lado dos Urais. Transferiram em segredo, encenaram a morte. Seus olhos encontraram os de Milana, firmes. Mas está vivo, Golubusca. E sai em liberdade daqui a 3 meses. O mundo de Milana oscilaram. Ela levou a mão ao peito, como se pudesse conter o coração que batia descompassado, pronto a arrebentar as costelas. Mas, como? Por quê? Quem poderia? Isso você tem que descobrir sozinha, e cortou Tamara, a voz dura como pedra. Pense, a quem interessava que você acreditasse que ele estava morto? Quem tinha poder para orquestrar esse teatro? Ela inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com uma inteligência afiada. E acima de tudo, por quê? A sala começou a girar. Milana afundou na cadeira, os dedos pressionando as têmporas como se pudesse esmagar a dor que latejava ali. Não, não pode ser, murmurou. Não meu pai. Não ele. Tamara Grigorievna suspirou longo e cansado. Ah, minha querida. Trabalhei 30 anos como investigadora. Vi casos assim mais vezes do que gostaria. Geralmente é um pai rico que afasta o namorado inconveniente da filha mimada. Ela balançou a cabeça, os lábios curvados em um sorriso amargo. Mas isso foi além. Muito além. Anfissa apertou o ombro de Milana, os dedos trêmulos. Água, Miloca? Você está pálida como um lençol. Não. Milana endireitou-se de repente, e em seus olhos acendeu-se um brilho frio, determinado. Preciso de provas. Todas que você tiver. Tamara não hesitou. Estendeu-lhe o maço de cartas. Aqui. Máximo era advogado antes de acontecer. Ele desmontou tudo, peça por peça. Os nomes, os documentos, até cópias de alguns papéis que conseguiu. Seu dedo indicador, curtido pelo tempo, bateu na pilha. Leia. Mas prepare-se. Não é bonito. A hora seguinte passou em um borrão. Milana mergulhou nas cartas como se fossem oxigênio, as páginas tremendo em suas mãos. As palavras de Artyom, cheias de saudade, de raiva contida, de um amor que resistira a anos de mentiras, misturavam-se aos relatórios secos de Máximo, onde cada linha era uma faca, suborno, falsificação de provas, pressão sobre testemunhas. E então, como um golpe final, Tamara deslizou outro envelope sobre a mesa. A peça mais importante, disse baixinho. Declaração do perito criminalista. Confessou que foi forçado a assinar um laudo falso sobre as drogas. Seu dedo traçou a assinatura trêmula no papel, sob coação. E adivinha quem deu a ordem? Milana já sabia, mas precisava ouvir. Quem? Perguntou a voz um fio de gelo. Seu pai, Golubusca, respondeu Tamara, sem rodeios. Através de seus homens. A cadeia é longa, mas os fios levam todos a ele. As lágrimas vieram então quentes e amargas, escorrendo sem permissão. Milana cobriu o rosto com as mãos, como se pudesse apagar a verdade ali escondida. Deus meu, sussurrou, a voz abafada. Ele destruiu a vida de um homem inocente. Por minha causa. Não, retrucou Tamara firme. Por ele. Por sua ganância, seu orgulho doentio. Você não tem culpa nisso. Milana ergueu o rosto, os olhos vermelhos mais secos de repente. E Vladislas? Perguntou, e algo em seu tom fez Tamara hesitar. Ele sabia? A velha senhora evitou seu olhar, os dedos brincando com a borda da xícara. Isso, não posso dizer com certeza, mentiu, mas seus olhos, seus olhos, traíram o que a boca se recusava a confessar. Milana entendeu, e essa compreensão foi como um segundo golpe, mais doloroso que o primeiro. O que eu faço agora? Perguntou, e pela primeira vez em anos, soou como a menina perdida que ainda habitava dentro dela. Tamara Grigorievna segurou suas mãos, os dedos enrugados apertando os dela com uma força surpreendente. Luta, respondeu, simples. Pela verdade. Por Artyom. Por você no fim das contas. E Milana soube com uma certeza que queimava como fogo, que era exatamente isso que faria. Por quê? Milana ergueu o olhar, perdido entre a confusão e a dor. Por que você fez isso? Você era cúmplice. Porque te amo, respondeu ele com uma simplicidade que cortou o ar como uma lâmina. E não aguentava mais ver você vivendo na gaiola de mentiras que construímos para você. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela, sem pestanejar. Estou pronto para responder por tudo, Milana. Mesmo que isso signifique a prisão. Ela o encarou, estudando cada traço daquele homem que achava conhecer tão bem, o marido complacente,
o companheiro que nunca questionava, a sombra que caminhava ao seu lado sem fazer barulho. E de repente percebeu que estava olhando para um estranho. Atrás da máscara de Vladislav, branda e acomodada, escondia-se alguém capaz de um gesto de coragem real, alguém que depois de uma década de silêncio, escolheu se queimar para que a verdade finalmente respirasse. Vou pedir o divórcio, disse ela, a voz trêmula, mas firme. E nunca vou te perdoar. Engasgou. Não era bem isso que queria dizer. Ou talvez fosse, mas havia algo mais, algo que latejava sob a raiva. Mas o que você está fazendo agora, isso está certo. E eu valorizo isso. O cheiro de antisséptico e medo impregnava o ar da enfermaria. Boris Vorontsov, outrora um magnata da construção imbatível, agora parecia diminuído debaixo dos tubos e fios que o mantinham vivo. Seus dedos, antes acostumados a assinar contratos milionários, tremiam ao segurar a beirada do cobertor. Milosha murmurou, um sorriso fraco iluminando seu rosto pálido ao vê-la. Que bom que você... Calou-se bruscamente. O olhar da filha era uma faca. Ela colocou uma pasta sobre a mesinha ao lado da cama. Eu sei de tudo, papai. Sobre Artyom. Sobre o fato de que ele está vivo. Sobre o que você fez. O sangue parece ter drenado do rosto de Boris. Seus nós dos dedos ficaram brancos enquanto se agarrava ao tecido como a um salva-vidas. Quem? Sua voz era um rosnado rouco. Quem te contou? Isso é importante. Milana balançou a cabeça, lenta, deliberada. O que importa é que você destruiu a vida de um homem inocente. De alguém que eu amava. Você esmagou o futuro dele, e o meu junto. Eu queria te proteger. Boris tentou se erguer, mas caiu de volta contra o travesseiro, exausto. Você não entende. Ele não era ninguém. Não tinha nada. Era só um arquiteto talentoso, um sonhador. E era honesto. Gritou ela, a voz quebrando. E me amava. E eu o amava. Ele te arrastaria para o fundo, como aquela mulher do meu irmão. Cuspiu Boris, teimoso. Chega. A porta se abriu. Galina Stepanovna entrou segurando uma bandeja com medicamentos. Seu olhar varreu a cena, a filha trêmula, o marido abatido, e seus lábios se apertaram em uma linha fina. Chega de se esconder atrás de fantasmas, Boris, disse ela, e sua voz não tinha o tom submisso de sempre. Era firme, cortante. Não era pelo Mikhail. Era pelo seu orgulho. Pela sua vaidade. Você não suportava a ideia de que sua filha ousasse desobedecer. Milana fitou a mãe, atônita. Nunca a ouvirá falar assim, com uma convicção que parecia ter sido forjada no fogo de anos de silêncio. Eu tenho culpa, Galina baixou a cabeça. Eu via tudo e me calei. Sempre tive medo de você, Boria. Medo durante toda a vida. Sacudiu a cabeça, amarga. E no fim, por causa desse medo, você destruiu um homem inocente. E quebrou a felicidade da própria filha. Boris Petrovich cobriu o rosto com as mãos. Suas palavras saíram abafadas, quebradas. Eu queria o melhor para você, Milosha. Juro que achei que estava te protegendo. Milana o observou, o pai que sempre fora um gigante, agora reduzido a um homem frágil, esmagado pelo peso de suas próprias escolhas. Não encontrou ódio nele. Só cansaço. Uma dor surda, como uma ferida antiga que nunca sarou. Você ainda pode consertar as coisas, disse ela baixinho. Dar depoimentos. Ajuda a restaurar a justiça. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos na janela, onde a luz do entardecer se filtrava através das cortinas. Então, devagar, assentiu. Vou contar tudo. Como foi? E que seja o que Deus quiser. Quando Milana deixou o hospital, sentiu como se um fardo imenso tivesse sido retirado de seus ombros. À frente havia um caminho longo, a luta pela justiça, o reencontro com Artyom, a reconstrução de uma vida que há muito deixará de ser sua. Mas pela primeira vez em anos a verdade estava livre. E isso, só isso, já colocava tudo em seu devido lugar. Eu vou esperar por você, Artyom, sussurrou, olhando para o céu de primavera, onde nuvens leves dançavam no vento. Desta vez vou esperar. O processo de reabilitação jurídica de Artyom exigia mais do que a simples anulação da condenação. Era preciso que cada detalhe fosse formalizado para que sua reinserção na sociedade fosse completa e irrevogável. Enquanto o advogado revisava os últimos documentos, Artyom hesitou, os dedos tremendo levemente sobre a caneta. Havia uma pergunta que queimava seus lábios, mas o medo de ouvir a resposta o paralisava. Milana, no entanto, parecia ler seus pensamentos. Com um leve aceno de cabeça, como se adivinhasse sua dúvida, a velha Tamara Grigorievna interveio, seu rosto marcado pelo tempo iluminado por um sorriso sábio. Ele está te esperando, meu querido. Mas não hoje. Hoje é dia de descansar, de recuperar o fôlego. O amanhã já chegará, e vocês se verão.
A primeira vez que se reencontraram foi em um pequeno café nos arredores da cidade, um lugar neutro onde ninguém os reconheceria. Artyom observava Milana como se ela fosse uma estranha. Seus olhos, outrora cheios de calor, agora refletiam uma mistura dolorosa de desconfiança, mágoa e uma ferida antiga que ainda sangrava. O silêncio entre eles era pesado, quase palpável. Você mudou, finalmente murmurou ele, a voz rouca de emoção contida. Passaram-se 10 anos, respondeu ela baixinho, como se temesse quebrar o frágil equilíbrio daquele momento. Nós dois mudamos. As palavras não fluíam. Milana tentou explicar como havia acreditado em sua morte, como o luto a consumira, como a pressão do pai a quebrara até fazê-la aceitar um casamento que nunca desejara. Artyom ouvia em silêncio, os dedos girando sem rumo a xícara de café já frio entre as mãos. Cada palavra dela era como uma faca que revolvia uma cicatriz mal fechada. Você acreditou que eu estava morto e se casou, disse ele por fim, a voz trêmula de uma raiva que lutava para não explodir. Como posso confiar em você agora? A frase atingiu Milana como um golpe físico, mais doloroso do que qualquer tapa. Ela se levantou abruptamente, deixando sobre a mesa uma pasta com documentos. Aqui está tudo, as provas da armação, os depoimentos das testemunhas, tudo o que consegui reunir quando soube da verdade. Pode entregar ao Machim para o processo. E saiu sem olhar para trás, as lágrimas turvando sua visão antes mesmo que cruzasse a porta. Não, ela não esperava que fosse fácil. Havia demais entre eles, uma década de dor, de silêncios, de vidas que seguiram caminhos separados pela força das circunstâncias. A segunda vez que se viram foi uma semana depois, no apartamento de Tamara Grigorievna. A velha senhora, astuta como sempre, havia organizado um acaso, pediu a ambos que a ajudassem com pequenos reparos na cozinha. Ora, parem com essa cara de enterro, meus queridos, resmungou ela, observando seus rostos tensos enquanto desdobravam o papel de parede. Colam essas paredes e pronto. Enquanto trabalhavam lado a lado, Tamara contava a Artyom coisas que ele não sabia, como Milana nunca havia acreditado em sua culpa, como visitará a colônia inúmeras vezes, como escrevia cartas que jamais chegavam às suas mãos, e como ao descobrir que ele estava vivo iniciará uma investigação arriscada, desafiando até mesmo o próprio pai. Artyom olhava para Milana de soslaio, notando o modo como ela mordiscava o lábio inferior enquanto alisava o papel de parede com concentração. Aquele gesto pequeno, quase inconsciente, fez algo estalar dentro dele. Era ela, a mesma Milana que amara anos atrás, antes que o mundo separasse. O terceiro encontro aconteceu no tribunal, durante a audiência que decidiria sua reabilitação. Milana estava sentada entre os espectadores, imóvel, as mãos apertadas no colo. Quando Artyom deu seu depoimento, seus olhos procuraram os dela pela primeira vez sem raiva. E pela primeira vez permitiu-se pensar, e se começássemos tudo de novo? Ao final da sessão, ele a alcançou na saída. Posso te levar? Tem o carro, gaguejou ela, surpresa com seu próprio convite. Ou, poderíamos jantar se quiser, acrescentou ele hesitante. No pequeno restaurante à beira do rio, finalmente conversaram de verdade. Sem acusações, sem desculpas forçadas. Apenas duas pessoas compartilhando os anos que viveram separadas, os erros, as perdas e as pequenas vitórias que os mantiveram em pé. O gelo começou a derreter. Machim provou ser um advogado brilhante. Em apenas 2 meses conseguiu não só a reabilitação completa de Artyom, como também uma indenização pelo tempo perdido e a restauração de todos os seus direitos civis. Agora você pode voltar para a universidade e terminar seus estudos, disse ele, entregando uma pasta com os documentos. Já falei com o reitor. Eles estão dispostos a aceitá-lo em um curso acelerado. Enquanto isso, Boris Vorutsov, envelhecido e abatido, depunha contra seus antigos cúmplices. Evitou a prisão apenas devido à idade e aos problemas de saúde, mas sua empresa ruíra, e sua reputação estava destruída. Após uma das audiências, aproximou-se de Machim. Preciso falar com seu cliente, pediu, a voz quebrada. Preciso pedir perdão. O encontro ocorreu no escritório do advogado. Boris olhou longo tempo para o jovem cuja vida arruinara por orgulho, antes de afundar lentamente de joelhos. Perdoe-me, Artyom. Não espero que o faça, mas queria que soubesse. Me arrependo profundamente. Artyom ajudou-o a levantar-se, guiando-o até uma poltrona. Não tenho palavras para você, Boris Petrovich, disse sereno. Mas não guardo rancor. A vida já o castigou mais do que eu jamais poderia. O outono daquele ano foi excepcionalmente quente e ensolarado. Tamara Grigorievna não se cansava de admirar sua nova casa pequena, mas aconchegante, com um jardim e uma varanda florida.
Meu primeiro projeto em liberdade, disse Artyom, orgulhoso, mostrando a Milana os detalhes esculpidos à mão no corrimão da varanda. Queria que a Tamara Grigorievna vivesse em um lugar à altura. Ela merece. Milana olhou para ele com ternura nos olhos. Você é quem merece essa segunda chance. E estou tão feliz por ter encontrado forças para perdoar todos nós. Pela primeira vez em meses, ele tomou sua mão. Sabe, na colônia, eu sonhava com vingança. Queria que todos que me tiraram a liberdade pagassem. Mas agora entendo. A vingança só prolongaria essa corrente de dor. Escolho o perdão. E um novo começo. O casamento foi simples, em uma igrejinha nos arredores da cidade. Poucos convidados, apenas os mais próximos. Tamara Grigorievna enxugava lágrimas com um lenço de renda, enquanto Vaska, o gato, observava a cerimônia do alto de uma cesta decorada, com ar de quem supervisionava tudo. Obrigado por ter vindo, disse Artyom a Vladislas antes do início, surpreendendo a todos com sua escolha de padrinho. É o mínimo que eu poderia fazer, respondeu ele, contido, embora claramente desconfortável. Após a cerimônia, Vladislav entregou a Artyom um envelope. Aqui está um contrato. Estou te oferecendo o cargo de arquiteto-chefe na minha empresa. Vamos reconstruir Zarechi, o bairro onde você cresceu. Não é uma tentativa de comprar seu perdão, mas de consertar o que foi quebrado. Você pode recusar, claro. Artyom pesou o envelope na mão. Vou pensar. E obrigado. O morro nos arredores da cidade era seu lugar. De lá, podiam ver toda a cidade, os velhos bairros de telhados vermelhos, os novos condomínios reluzentes e mais abaixo, Zarechi, que se transformava dia após dia graças ao novo projeto. Nos pés do morro, já se erguia a fundação de sua futura casa, espaçosa, luminosa, com janelas grandes e uma mansarda aconchegante. E no terreno vizinho começava a tomar forma o Centro Infantil Esperança, idealizado por Milana para crianças de famílias desestruturadas. Boris Vorontsov, agora um homem envelhecido mas como que purificado por dentro, era o principal patrocinador. Minha redenção, dizia ele, simples. Artyom abraçou Milana, olhando para a cidade que se estendia a seus pés. Sabe, às vezes me pergunto, se não fossem esses 10 anos, quem seríamos hoje? E entendo que seríamos outros. Talvez felizes, mas diferentes. Você se arrepende? Perguntou ela baixinho. Dos anos perdidos, sim. Mas não de quem nos tornamos por causa deles. Somos mais fortes, mais sábios. Ele a virou para si buscando seus olhos. Nossa casa será aqui, de onde poderemos ver tudo de bom que construiremos juntos. Vaska, que os acompanhará na caminhada, inspecionou com ar importante a fundação da casa, como se avaliasse a qualidade da obra, antes de se acomodar sobre uma pedra e começar a se lamber. Acho que ele aprova, riu Milana. Claro que aprova, concordou Artyom. Afinal, o projeto inclui 3 camas exclusivas para ele e uma portinha especial. O sol se inclinava para o poente, tingindo a cidade de dourado. O vento trazia o cheiro de grama recém-cortada e a frescura do rio. Tudo respirava paz e esperança, como se a própria natureza celebrasse o triunfo da justiça e o renascimento de um amor que resistira a tudo. Fidelidade do coração, murmurou Milana, olhando para a superfície tranquila do rio que contornava a cidade. Foi isso que nos salvou, respondeu Artyom, apertando sua mão. E agora, nada nos separará. E enquanto o casal se perdia na quietude daquele entardecer, a história deles, feita de escolhas corajosas, sacrifícios silenciosos e uma fé inabalável no que era justo, permanecia como um convite à reflexão. O que teria acontecido se Milana não tivesse confiado em sua intuição naquele dia chuvoso? Se Artyom tivesse desistido ao primeiro obstáculo? Ou se ambos tivessem deixado o medo ditar seus passos? A vida, afinal, é tecida por essas pequenas e grandes decisões, que muitas vezes só revelam seu verdadeiro peso com o tempo. E você, leitor, já parou para pensar nas escolhas que moldaram seu próprio caminho? Ou naquelas que, como as de Milana e Artyom, exigiram mais coragem do que você imaginava ter? Que esta história de amor, mas também de resiliência, sirva como lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de uma decisão certa pode iluminar não só nosso destino, como de quem está ao nosso redor. Até a próxima narrativa, onde novas jornadas e novos corações aguardam para serem descobertos.